Olá a todos, eu vou fazer aqui umas gravações para ver se vos ajuda um bocadinho com a parte da ligação à base de dados e com as queries e o acesso à base de dados. Basicamente o que eu quero aqui com estes vídeos é compactar um bocadinho aquilo que nós vimos nas aulas. Então, tenho aqui uma pasta chamada Queries, onde eu já tenho aquela base de dados que nós usamos nas aulas, a base de dados de nome Quiz 2018. Estou a usar a base de dados com a extensão MDB, portanto com aquela extensão mais antiga do Access, e temos aqui as tabelas que vocês já conhecem das aulas, ok? Portanto não vou estar aqui a perder tempo com elas, depois podem dar uma vista de olhos. Vamos criar um projeto no Visual Studio, criar aqui um projeto novo. O projeto, neste caso, então vai ser um projeto do tipo Windows Form Application, Visual Basic, está aqui nos projetos recentes, Next, vamos escolher a pasta então, aqui a pasta das gravações, Queries, onde eu vou criar o projeto, selecionamos a pasta, não se esqueçam de fazer isso, e vou criar o projeto e a solution com o mesmo nome. E aqui vamos então criar o projeto e depois copiamos a base de dados para as pastas que eu vos tenho dito. Então, já criou o projeto aqui no Visual Studio e se nós olharmos aqui para a pasta Queries, também já criou a pasta com o nosso projeto e com a solution. Ok? Portanto, já temos aqui tudo. Então, vamos copiar a base de dados. Vou fazer aqui copiar, sem usar as teclas de atalho para vocês verem, para a pasta do projeto e para a pasta bin debug. Já está a base de dados nas pastas necessárias. Agora vamos fazer a ligação ao Data Source. Se esta janela não vos aparecer, vão aqui a View, Other Windows e Data Sources. Pronto, já aparece aqui. Vamos criar uma nova ligação, vamos criar uma ligação a uma base de dados, clicando aqui no ícone ou então aqui neste link. Aqui escolhem sempre a primeira opção, Database, escolhem esta opção, Next. Como eu vos disse nas aulas, vão sempre fazendo Next enquanto esse botão estiver disponível, só depois é que poderão fazer ou deverão fazer Finish. Vamos aqui fazer a ligação à base de dados. Aqui onde diz Data Source tem que estar aqui esta ligação à base de dados do Access, ok? Se não estiver, fazem Change e vêm aqui escolher esta opção e depois OK. Portanto, este passo era desnecessário, uma vez que a mim já me aparecia aqui Microsoft Access. E a seguir vamos buscar a base de dados propriamente dita com a qual queremos trabalhar. Portanto, fazemos Browse e vamos buscar a pasta do projeto, ok? Portanto, para onde copiámos há pouco. Ora, vamos então entrar aqui, pasta do projeto, novamente, e é aqui esta base de dados, está bem? Não a que está dentro do bin debug, é esta que está na pasta do projeto, onde também encontram estas três pastas. Fazemos OK, já está. Vamos fazer test connection para ver se conseguimos a ligação à base de dados. A mensagem diz que sim, que a ligação foi bem, que esta ligação foi bem sucedida. Fazemos OK também aqui. E depois aparece aqui a ligação à base de dados. Também já sabem das aulas que se for a primeira vez que fazem a ligação a esta base de dados, aqui a extensão aparece com a extensão normal, entre aspas, portanto com o nome real da extensão. Neste caso apareceria apenas com a extensão MDB, ok? Aqui, como eu já fiz várias ligações à base de dados, vai sempre aumentando, colocando um dígito à frente. Portanto, a segunda vez que fazemos aparece como MDB1, depois aparece como MDB2 e assim sucessivamente.
mas se quiserem confirmar que realmente a ligação à base de dados é aquela que nós queremos, clicam aqui e veem a connection string e ela está aqui. Okay? A seguir, embora esta parte seja desnecessária, isto é só mesmo para confirmar e para vos mostrar que a base de dados à qual fizemos a ligação tem a extensão MTB, portanto a extensão não foi alterada. A seguir fazemos Next, vai aparecer a perguntar se queremos fazer uma cópia da base de dados, vão dizer que não, as cópias nós já fizemos manualmente. Aqui é a string pela qual a nossa base de dados vai ser conhecida internamente, geralmente eu mantenho o nome que aparece aqui por omissão, portanto faço novamente Next. Agora vamos selecionar as tabelas, não precisamos das vistas. Ao selecionarmos ali as tabelas, automaticamente todas as tabelas são selecionadas. Se por acaso não precisassem de todas as tabelas, podiam deselecionar algumas, não é? Ou podiam apenas selecionar aquelas das quais precisassem. Nós vamos considerar sempre todas as tabelas, portanto, podem só selecionar ali, porque ficam automaticamente as tabelas todas selecionadas. E agora o botão Next não está já disponível, de onde vamos fazer Finish. Aguardamos até ser feita a ligação à base de dados. Quando já temos feito a ligação à base de dados, no final deste processo, o que é que aparece aqui de novo? Então aparece aqui no Data Source, aqui na janela Data Sources, aparece aqui o dataset, o nome da nossa base de dados e depois dataset, ou seja, é o conjunto de dados. E se expandirem aqui, tem aqui as várias tabelas, como nós também já vimos nas aulas teóricas. De relembrar que dentro de cada tabela, além de aparecerem os atributos, não é, dessa tabela, podem aparecer também outras tabelas, como acontece aqui, que têm ligação a esta primeira tabela, ok? Isto acontece aqui, acontece também, por exemplo, noutras tabelas, por exemplo, a tabela de perguntas, acaba por ter lá dentro a tabela respostas, devido à ligação que tem com esta tabela. A tabela respostas, por sua vez, tem lá dentro a tabela respostas por jogador e assim sucessivamente, portanto pode haver aqui uma hierarquia, ok? E esta hierarquia é muito importante quando vocês estão a fazer as tabelas mestre, ou os formulários mestre detalhe, como também vimos nas aulas teóricas, nas aulas aqui sobre esta matéria. O que é que aparece também quando fazemos a ligação à base de dados? Aparece aqui no Solution Explorer, aqui o ficheiro XSD. Este ficheiro XSD, que se clicarem duas vezes para abrir, vai mostrar-nos as tabelas que estão na base de dados e também a ligação, ou as ligações, as relações existentes entre essas tabelas. Ok? Portanto, vamos só aqui fechar este. Temos aqui, então, as tabelas que temos na base de dados, com os respectivos atributos, aqui indicar qual é a chave primária dessa tabela e depois as relações entre as tabelas. Além disso, aparece também aqui em todas as tabelas, temos aqui a Table Adapter. A Table Adapter é o que nos permite fazer, como também vimos, e se houver oportunidade vamos rever, permite fazer a ligação entre as tabelas e depois entre as tabelas da base de dados, não é? E a nossa aplicação. E o que nós temos aqui são os métodos que são construídos usando comandos SQL, ok? Portanto, usando as tais queries das quais vamos falar. Portanto, e todas as tabelas têm a Table Adapter correspondente, categorias, tabela categorias e aqui categorias Table Adapter. Respostas, tabela respostas e aqui respostas Table Adapter. E assim sucessivamente. Há dois métodos, como veem aqui, o método fill e o método getData, que são duas queries, ok? Veem ali o código SQL, que são criadas automaticamente quando nós fazemos esta ligação à base de dados. Portanto, vamos fechar. Posso gravar. O gravar foi só porque eu mudei as tabelas de sítio, só tem a ver com isso, nada mais. E agora vamos aqui fazer um exemplo para fazer uma tabela, aliás um formulário mestre de detalhe, como eu vos estava a falar há pouco. Então imaginem que nós queremos ter aqui neste formulário a pergunta, uma pergunta, e também
as respectivas respostas associadas a essa pergunta. Então podemos fazer uma coisa, vou colocar o ID da pergunta como sendo uma label e vou arrastá-lo para o formulário. Como nós já vimos, quando nós arrastamos um atributo ou uma tabela para um formulário, ficamos automaticamente aqui com a barra de navegação que permite fazer a navegação nos registros da base de dados, permite adicionar registros, eliminar ou atualizar registros, portanto, gravando informação na base de dados. Quando nós juntamos apenas um dos atributos, também já sabem que além do registro, além do campo, não é? Aqui do controlo, melhor dizendo, que vai conter a informação que está na base de dados, vai ser sempre adicionado também uma label, reparem que isto aqui é uma label, com o título desse atributo, para ficarmos a saber o que é que vai ser mostrado à frente. Então, neste caso, é o ID da pergunta. Se isto aqui é uma label normal, então eu posso mudar-lhe o campo text, a propriedade text, para um nome mais intuitivo se for necessário, por exemplo, número da pergunta, ok? Porque aquilo que para nós, em termos de base de dados, é o ID da pergunta, que é a chave primária, para um utilizador que não está familiarizado com o assunto, pode não dizer nada. Vou chegar só aqui ao campo da label, também é apropriado. Aqui também já sabem que se arrastarem assim, este símbolo significa que o campo vai passar como sendo uma text box. Como eu não quero mexer neste campo, posso passá-lo como sendo uma label. Então temos aqui outro atributo, posso modificar também, chegar aqui também um bocadinho para a frente e alinhar. Posso também modificar este texto, dizer que aqui o que eu vou visualizar é a pergunta propriamente dita. Ok? Pronto. E agora, se nós executarmos, vamos ver o que é que acontece aqui com este formulário, qual é que é o aspecto. Falta ainda falar-me aqui destes controlos que aparecem aqui em baixo. Já falo a seguir. Portanto, ao executar, vai aparecer o formulário. Aparece aqui, estamos a fazer a navegação entre os registros da base de dados, ok? Quando eu estou no primeiro registro, aparece o número da pergunta. Vocês já sabem que o primeiro ID o ID da primeira pergunta que aparece na base de dados é o 5, e depois a partir daí o 6, o 7 e assim sucessivamente. E aqui está a aparecer a pergunta correspondente. Vamos só aqui aumentar o espaço, porque me esqueci de fazer isso, está bem? Já aumentei aqui o espaço, já aumentei aqui o comprimento da label. Vou também só aproveitar aqui para fazer uma coisa. Quando vocês precisam de movimentar vários controlos, podem selecioná-los todos, fazendo isto, e movimentá-los. Vamos só visualizar isto outra vez. Entretanto, vou ter que parar esta gravação, porque o tempo limite está quase a acabar, e depois continuo a explicação no outro vídeo. Pronto, como veem aqui, então, estou a fazer navegação nos registros da base de dados. Está a ser feita uma ligação entre a nossa aplicação e a base de dados. Vão aparecendo as perguntas que estão registadas na base de dados e o correspondente ID, ok? O número da pergunta. Então, vou continuar aqui a explicação de fazer o formulário mestre detalhe no próximo vídeo.